Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Novembro Azul, ele é um marco, né, internacional. Então, a partir de 2003, né, no movimento mundial, se elegeu o mês de novembro como o mês de mobilização em torno especialmente do câncer de próstata, né? Então, o mês de novembro ele foi escolhido especialmente porque o dia 17 de novembro que é o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Próstata. Então, ele nasce num contexto muito específico, né, voltado à mobilização em relação, especialmente às taxas de mortalidade por câncer de próstata no mundo, né? Só que o Novembro Azul, ele é mobilizador, né? Ele não pode ser, de forma nenhuma, entendido como reducionista, né? Onde, no mês de novembro, nós vamos discutir apenas o câncer de próstata. Então, com o passar dos anos, o Novembro Azul ele foi ampliando, né? Assim como em todos os outros marcos que a gente tem hoje, né, com a questão do Outubro Rosa, né, de Setembro Amarelo, as discussões elas vão se ampliando, né? E num conceito ampliado de saúde, a saúde do homem ainda precisa ser discutida. E no Brasil, em 2009, nós temos o surgimento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, vem, né, com esse objetivo de discussão, né, de amplificação, de entendimento, né, porque os homens, né, não acessam tanto o serviço de saúde quanto as mulheres, e quando esse acesso acontece, ele acontece normalmente pela porta da emergência, pelo adoecimento, e que os estudos também trazem uma fala de recorte, muitas das vezes, em relação à reprodução e à sexualidade desses homens. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem traz nas suas diretrizes, especialmente, a necessidade de atuação da atenção primária de saúde, né, com essa proposta de atingir, né, de alcançar esses homens. E aí eu coloquei aqui que uma das nossas discussões de agora à tarde, é que a atenção primária de saúde ela tem esse potencial de alcançar as masculinidades. É um conceito que tem sido bem discutido no campo social e que tem sido trago também para o campo da saúde, que é discutir masculinidades, discutir coletividades, né? Então, dentre os princípios doutrinários do SUS, nós temos o princípio de integralidade, nós temos o princípio de equidade e de universalidade, que faz essa provocação para que a gente discuta no plural. Que não há uma masculinidade hegemônica, mas que há masculinidades que precisam ser atingidas. Então, a atenção primária de saúde, dentro da sua forma, né, de alcance, sendo essa porta de entrada para o sistema, uma porta que ela vem pela promoção e pela prevenção, ela tem o potencial de alcançar essas masculinidades e também as coletividades. Então, a partir disso, a nossa discussão aqui se propõe, que é também uma discussão que foi proposta esse ano pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde lançou diretrizes para o Novembro Azul, né, e traz também essa proposição de amplificação do discurso, né, do debate em relação à saúde do homem. Então, se traz a proposta de ressignificação, né? Então, se nós temos as masculinidades, um outro conceito bem interessante trabalhado, que é a masculinidade tóxica, né, que seriam práticas nocivas à saúde do homem, né, hábitos, práticas, e que isso, a sociedade, nessa construção que vem desde, né, da infância, acaba contribuindo para que, na idade adulta, né, tenha a ideia de que as doenças não atingem, que não há necessidade de um trabalho de prevenção, de que espaços como os espaços de atenção primária de saúde das unidades básicas de saúde são espaços femininos. Nós sabemos que no Brasil nós temos uma história, né, muito voltada para políticas materno-infantil. E esse histórico, né, sabendo que a política se relacionada à saúde do homem, ela vem de 2009, né, muito
próxima, né, quando se pensa na necessidade de amadurecimento de uma política a longo prazo. Então, o Brasil vem, né, nesse histórico voltado para as questões materno-infantis, que há construções, há posturas, práticas, conceitos, entendimentos que o homem, né, em alguns espaços, ele não precisa estar, e que a unidade básica de saúde seria um espaço feminino, seria um espaço só da vacinação, apenas um espaço de cuidado da mulher, da criança e da pessoa idosa. Então, nessa ressignificação, a gente começa com a ressignificação da vivência familiar, né? O quanto que é importante essas ressignificações acontecerem no âmbito da escola, no âmbito da atenção primária de saúde, onde nós temos hoje o pré-natal do parceiro que faz um trabalho, né, de ressignificação do papel do homem durante a gestação, necessidade também do autocuidado, já que durante o pré-natal do parceiro, a proposta não é apenas que os homens acompanhem essas mulheres, mas que seja um momento também oportuno para que esse homem possa ser cuidado, aí com um rastreamento em relação às sorologias, né, sífilis, HIV, hepatites, também a oportunização de rastreamento em relação às doenças crônicas não transmissíveis, né? Nós temos aí o diabetes, mellitus e a hipertensão arterial como duas doenças que não só acometem, né, os homens, mas que estão inseridas nas taxas de mortalidade. Então, doenças que elas apresentam sintomas de uma forma tardia, e esse silêncio faz com que haja um retardo também na busca do serviço de saúde. Então, que ocorra essa ressignificação dessa vivência familiar, né? Dessa também ideia de que a questão doméstica ela pode ser vivida pelo homem, que o homem também pode estar inserido no cuidado dessa criança. E aí nós estamos falando dentro de um contexto de uma relação heterossexual, mas que o pré-natal do parceiro ele amplia também a discussão para a questão da parceria, né? Dessa mulher que nem sempre é o pai dessa criança. Então isso pode ser ampliado, sabendo que o homem nesse momento tem a oportunidade de ressignificar o seu papel, né? Não só como provedor, né, mas também como alguém que pode assumir atividades domésticas, que precisa se cuidar, que precisa entender a importância dele na vida dessa criança, na vida da sua companheira, na vida dos seus familiares, né? E que, para isso, ele precisa adquirir hábitos mais saudáveis, né? Ingesta de água, ingesta de alimentos. E a atenção primária, ela tem aí um essencial esse processo de ressignificação dessas vivências familiares, né? Através da visita domiciliar, através da ação dos agentes comunitários de saúde, através de ações de programação e continuidade do cuidado. Outro ponto muito importante nesse processo de ressignificação e que a APS ela promove saúde é a ressignificação laboral, né? O quanto que a sociedade ela traz ainda, né, conceitos de que, por exemplo, o homem ele não pode de forma nenhuma ficar desempregado, né? Que o desemprego, na verdade, está muito associado à sua moral. E nesses momentos, especialmente de perda do emprego, perda da renda, a gente tem aí números que tratam especialmente da saúde mental, das tentativas de suicídio, acabam tendo desfechos muito negativos, já que os homens, né, eles utilizam de métodos mais eficazes, né, o enforcamento, as armas de fogo. Então, o quanto que essas vivências laborais elas precisam ser ressignificadas, entendidas que as mulheres também estão nesse espaço de trabalho, as mulheres têm, às vezes, 3 jornadas, e mesmo assim, né, os estudos apontam que as mulheres procuram serviços de saúde, se preocupam com a prevenção e com o autocuidado. Então, o quanto que isso precisa ser ressignificado, para que esse homem entenda que ele tem
essa necessidade do trabalho, da renda, mas que há necessidade também do cuidado e que essas doenças podem atingi-lo da mesma forma. Então, a ressignificação também em relação às violências. E aí a atenção primária de saúde é um trabalho com o programa Saúde na Escola, o quanto que é importante trabalhar especialmente com adolescentes, o quanto que a gente precisa desconstruir a ideia que se naturalizou de brigas entre adolescentes, entre a necessidade deles se impor em relação às mulheres. Então, essas ressignificações em relação à violência, elas precisam ser feitas, já que os estudos apontam que os homens tanto são, na sua maioria, os autores da violência, como também aqueles que sofrem violência. Então, nós temos aí os dados em relação à população privada de liberdade, que na sua maioria são homens. A gente traz também a discussão dos homens negros, porque na maioria são homens negros e com baixa escolaridade. Então, essas violências, elas precisam ser trabalhadas do ponto de vista da equidade, elas precisam ser trabalhadas do ponto de vista da singularidade desses adolescentes, para que eles possam ressignificar essa questão da violência. E a atenção primária de saúde tem um trabalho importantíssimo na promoção de saúde, não só dos homens jovens adultos, mas também dos adolescentes com essa ressignificação em relação às violências. Outro ponto muito importante de ressignificação é a questão, né, da promoção desse autocuidado. Quanto que é importante o homem ter essa autogestão. E a partir daí também a gente tem alguns conceitos construídos a nível social e que impactam na saúde do homem. Eu queria deixar muito claro na minha fala que a questão da saúde do homem, ela envolve uma questão biológica, porém é necessário ampliar essa discussão porque há fatores sociais que interferem muito na adoção de hábitos mais saudáveis, né? Então, por exemplo, a ingesta de líquido, quanto é importante o homem ingerir a quantidade de líquido, a ingesta de alimentos saudáveis, a prática de exercícios, a manutenção, né? Cintura abdominal saudável, sabe que a central, ela é um fator, né, de risco para situações cardiovasculares, um fator de risco para situações metabólicas. Então, o quanto que é importante a atenção primária de saúde ajudar os homens nesse processo de ressignificação do autocuidado, enquanto que nós ainda vemos na sociedade conceitos como frescura, né? Então, hidratar a pele, ingerir líquidos, fazer atividade física não seria coisa de homens, seriam coisas das mulheres, né? Então, é importante a atenção primária de saúde através das estratégias, né, extramuro, as estratégias no Programa Saúde da Família, ajudar a sociedade a fazer essa desconstrução e entender que o cuidado, né, ele deve ser feito, os homens devem se cuidar, né? O cuidado está para todos e que é importante, né, para a vida de todos. Então, não existe uma vida, alguém frágil e alguém mais forte. Existe aquela pessoa que talvez não tenha acesso ao conhecimento e que acabe tendo uma baixa gestão de autocuidado. Então, ressignificar essa vivência é um outro ponto importantíssimo e necessário nesse mês de novembro com a mobilização. É bem interessante que quando a gente discute essa questão ampliada do cuidado com os homens, é importantíssimo que os profissionais de saúde também passem por esse processo de ressignificação, né? Tem alguns artigos publicados que eles informam que as mulheres, né, são mais tocadas, né, durante as consultas do que os homens. As mulheres são mais tocadas durante as consultas do que os homens. Então, o Ministério da Saúde, esse ano, ele traz
preocupação não só com câncer de próstata, mas também com câncer de boca e o câncer de pênis. Lembrando que nós trouxemos aqui dados em que o Maranhão traz aqui 4 estados com maior ocorrência, né, da questão do câncer de pênis entre as maiores taxas de mortalidade. Então, o quanto que é importante ampliar essa discussão e ressignificar para os profissionais a presença dos homens dentro das unidades básicas de saúde, onde eles devem passar por exame físico, onde o pênis deve ser avaliado, onde deve se avaliar também quais são os hábitos de vida, né, desses homens e como é que a gente consegue atingir essa singularidade. Outra questão é ressignificar especialmente as questões em relação à prevenção das doenças crônicas não transmissíveis e das doenças infecto-contagiosas. Nós vivemos um momento ímpar, né, na humanidade da pandemia da Covid-19 e o quanto que os estudos têm demonstrado maior letalidade entre os homens, né, com um retardo da utilização de medidas de precaução, como a utilização das máscaras, de lavagem de mãos. Ressignificar isso é importante, ressignificar para a equipe também isso é muito importante, já que nós somos aí esses veículos de trabalho, né, de promoção da saúde do homem. Então, essas ações de autocuidado, elas precisam, né, sempre estar voltadas para o cuidado integral. E aí, a partir disso, não que é o que eu falei anteriormente, atentar para o contexto social, que interfere muito no contexto biológico, especialmente se tratando de homens, enquanto nós temos aí uma série de práticas, né, nocivas a essa saúde. Então, o Ministério da Saúde, suas diretrizes para o Novembro Azul, ele aplicou essa taxa de mortalidade, em que 4 estados do Norte e Nordeste se apresentam com as maiores taxas de mortalidade em relação ao câncer de pênis, né? Há uma preocupação também em relação ao câncer de boca, a necessidade que as equipes de saúde bucal tenham uma estratégia mais específica em relação aos homens, que normalmente se apresentam, segundo os estudos, nesses espaços no momento da dor, né, no momento do adoecimento. E o que pode ser feito como prevenção para que essas situações deixem ocorrer. Então, a partir disso, a atenção primária de saúde, ela consegue, né, promover a saúde dos homens, especialmente efetivando alguns conceitos que estão inseridos nas equipes de estratégia de saúde da família que atuam nesses territórios, né? Então, a questão do vínculo, há necessidade de estratégias para que se estabeleça vínculo com os homens do território, já que normalmente eles adentram ao serviço de saúde pela porta da emergência, pelo adoecimento, né, pela complicação. Então, como é que pode se estabelecer vínculos? E aí as equipes de estratégias têm os agentes comunitários de saúde, as ações, né, sendo continuadas. Então, é importantíssimo. O Novembro Azul é um momento de mobilização, mas ele não é um momento, né, de início, meio e fim, mas que mobiliza os profissionais, mobiliza o serviço de saúde, as secretarias, o Ministério da Saúde em torno dessa discussão, mas que os serviços eles possam garantir a continuidade do cuidado aos homens que estão inseridos nesse território. Um outro ponto importante é a programação. Então, a Unidade Básica de Saúde ela deve ter uma programação, né, anual em relação ao cuidado dos homens, né? Pode apenas estar voltado para o mês de novembro, mas que o mês de novembro seja mobilizador e não reducionista. A questão também da capilaridade, como fazer que as informações, as orientações, elas consigam atingir a todos, né? Elas consigam chegar
naqueles lugares mais distantes do território, nos homens mais resistentes, né, a questão da promoção de saúde. E a singularidade, a partir da equipe entendendo que há masculinidades, a equipe entendendo que há coletividades, que elas precisam ser alcançadas. Então, a partir disso, se entende de que os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde, eles serão atendidos e a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem, ela possa ser, de fato, efetivada. Eu queria agradecer. Muito obrigada.